Olá pessoal, eu sou o professor Douglas e este é o curso Uma Pitada de Python. Neste 7º vídeo, continuaremos nossa discussão sobre estruturas de controle. Especificamente, veremos mais exemplos de estrutura de controle de repetição de varredura. Vamos aos exemplos. Irei criar aqui a pasta parte 7. E nesta pasta parte 7 iremos guardar nossos exemplos. Pegando o cabeçalho, salvando o arquivo. Parte 7 iremos salvar como prog01. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos calcular duas médias. Vamos imaginar uma tabela. Como que uma tabela poderia ser implementada? Uma tabela, ela poderia ser implementada como uma lista de listas, ou seja, uma matriz. Então, em Python, nativamente, não temos o tipo matriz, mas podemos, então, implementá-lo como uma lista de listas. Então, vamos propor a seguinte tabela ou matriz. Turma. Uma professora ela tem uma turma de alunos de aproximadamente 8 anos. Então vamos colocar aqui. Alunos aproximadamente com 8 anos. Vamos criar nossa turma. Nossa turma será uma lista de listas. Então eu terei aqui, por exemplo, o primeiro aluno. Vamos colocar aqui Ana Maria. E ela terá 1,33 de altura e 36,2 de massa. Vamos colocar o segundo aluno, Beatriz. A Beatriz terá 1,35 de altura e 36,5 de massa. Vou colocar aqui um outro aluno. Mas aí essa lista pode ficar muito extensa e ultrapassar aqui a linha dos 80 caracteres. Então eu poderia simplesmente colocar um elemento da lista por linha, o que facilitaria a leitura do código também. Posso colocar mais um aluno aqui, mais um aluno aqui. Joia, vamos colocar aqui Carlos. Um 1,47, 46,3, por exemplo. E vamos colocar aqui o último aluno, Tatiana. Então eu tenho uma lista de listas, onde a minha lista chama turma, e cada elemento dessa lista turma será uma nova lista. E essa lista ela tem 3 objetos, ou 3 elementos. O primeiro é uma string, o segundo é um float e o terceiro é um float. Bom, iremos escrever um programa que irá calcular a média aritmética das alturas e a média aritmética das massas. Poderíamos fazer da seguinte maneira. N recebe um né de turma. E aí eu sei quantos alunos tem em turma. Posso agora colocar soma H, soma das alturas, recebe 0,0. E posso colocar que soma das massas recebe também 0,0. Posso fazer para cada aluno em turma. Bom, e aí então soma H irá receber o que tem em soma H mais o aluno. Então, pessoal, para cada aluno em turma, um aluno, na minha abstração, será uma lista de 3 elementos. E a minha turma será uma lista contendo listas de 3 elementos. Então, um aluno é uma lista interna desta. E a turma é a lista de listas. Então, para cada aluno na turma, eu vou dizer que soma H recebe soma H mais aluno índice. Bom, o nome está no índice 0, a altura no índice 1 e a massa no índice 2. Então, novamente, o nome no índice 0 e a altura está no índice 1. Então, soma H recebe soma H mais aluno. Poderia fazer que soma massa
recebe soma massa, mais aluno, índice, novamente nome está no índice 0, altura no índice 1 e massa no índice 2. Prontinho. Quando sair desse loop, né, eu já consigo calcular então a média H. Vou soltar uma linha aqui, não é necessário, mas a média H recebe soma H dividido por N e consigo calcular a média massa, que recebe a soma massa dividido por N. Vamos agora às impressões. Vou colocar aqui print média das. Vamos colocar aqui print alturas e das massas. Média H, e aqui vamos colocar formato com média massa. Vamos testar. Então, eu tenho aqui a média das alturas, 1,33 metros, e a média das massas, 34,9 quilogramas. Bom, pessoal, nesse exemplo, nós vimos aqui a criação de uma lista de listas e eu utilizei aqui a estrutura de varredura. A gente tem de lembrar do vídeo anterior que a estrutura de varredura ela foi criada justamente para evitar que o programador use indexação. E nós acabamos precisando de usar a indexação aqui, porque dentro da lista turmas temos listas. É possível deixar de usar a indexação? Sim. É o que veremos agora no próximo exemplo. Então, vou pegar esse exemplo, vou salvar ele como prog2. E a ideia dessa segunda versão é evitar de fazer uma indexação dentro da estrutura for. Para isso, vamos fazer alguns testes no prompt interativo IPython. Vou criar uma lista. A recebe 23, 45, 67 e 89. Bom, imagine a seguinte situação. Eu gostaria de atribuir esse primeiro elemento da lista A variável x, esse é y, esse é z e esse é w. Então, eu poderia fazer que x recebe a índice 0. Logo depois, eu poderia fazer que y recebe a índice 1. Logo depois, z recebe a índice 2. E, por fim, w recebe a índice 3. Desta maneira, eu poderia, então, imprimir o A, que é a lista. Poderia imprimir o X, tendo 23 armazenado dentro de X. O Y, então, ok, 45. O Z, 67. E, por fim, o W, 89. Bom, a pergunta: teria uma maneira mais rápida para fazer essas atribuições? Em Python, a resposta é sim. Então, novamente, irei criar aqui a lista. E o meu problema é atribuir o primeiro elemento da lista a x, o segundo a y, z e w. Como eu poderia fazer? Simples em Python, pessoal. X, y, z e w recebe a. Bom, a pergunta: teria uma maneira mais rápida para fazer essas atribuições? Em Python, a resposta é sim. Então, novamente, irei criar aqui a lista. E outros exemplos, eu poderia fazer que B recebe 45, 12, 32 e 27. E agora, eu poderia simplesmente reescrever essa linha. X, y, z, w recebe B. E imprimir aqui o X, o Y, o Z e o W. Então, eu posso fazer essa atribuição sem precisar de indexação. Voltando ao nosso problema. Bom, no nosso problema, na versão 1, nós estávamos varrendo essa lista tupla utilizando a estrutura for_in. O problema é que um aluno é uma lista e eu precisava acessar elementos dessa lista.
O objetivo agora dessa nova versão é não usar indexação. E isso é muito fácil. Eu poderia fazer, depois da linha 21, nome, vírgula, altura, vírgula, massa, recebe aluno. E agora, ao invés de usar indexação, soma H, recebe que tinha em soma H mais altura. Soma massa, recebe que tinha em soma massa mais massa. Veja que eu evitei de usar indexação dentro do loop. Vamos executar. Então, tem aqui a minha altura e a minha massa. Dessa vez, nesse exemplo 2, eu não usei a indexação dentro do loop. Uma maneira mais rápida, pegar esse arquivo, salvar como, vou salvar ele com prog3, que eu poderia fazer para ficar mais rápido. Simples, eu já poderia pegar esses 3 elementos aqui e colocá-los bem no lugar de aluno. Pronto. E essa é a nossa versão final. Então, vamos rever essa versão final. Print alunos, imprimiu alunos, criei uma lista de listas, que é a minha turma. É uma turma de alunos de aproximadamente 8 anos. Bom, N recebe o comprimento da turma, eu sei quantos alunos tem, ou seja, eu sei quantas listas a lista turma possui. Soma H recebe 0, soma massa recebe 0. Para cada nome, altura, massa em turma. Então, olha que interessante, olha o que a estrutura de varredura está fazendo, for in. Ele já pega a lista, pega o primeiro elemento da turma, que é uma lista, pega esse primeiro elemento dessa lista interna, joga em nome, pega o segundo elemento da lista interna, joga em altura e o terceiro em massa. Isso na primeira execução. Na segunda execução, ele pegará essa lista e jogará Beatriz em nome, 1.35 em altura e 36.5 em massa. Ele faz isso para todos os elementos da turma. Quando eu saio do loop, eu consigo calcular a média das alturas e a média das massas. Mais uma execução. Bom, então essa foi a maneira de resolver o problema de calcular as médias das massas e das alturas de uma matriz. Então, problema resolvido. Encerramos por aqui, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.